Amiguinhos e amiguinhas, cafeína, como diria a Dona Irã, Doni, ó nós aqui, outra vez. E hoje, atendendo o pedido de vocês, da audiência, e responderemos a pergunta: como declarar no imposto de renda Bitcoin, Ethereum, stablecoins, NFTs e toda a classe de criptoativos? Fique ligado, porque esse cafeína foi especialmente feito para você e nesse sentido de cara com leão, certo, Doni? Como anda a vida? Exatamente, Sammy Boy, tudo certo? Olha só que oportunidade, que tema pertinente, né? Já que muita gente acha que não é necessário declarar as criptos no imposto de renda justamente por esse ser um ativo descentralizado, descorrelacionado dos mercados tradicionais. E é sobre isso e sobre todas as regrinhas existentes que a gente vai falar a partir de agora. A declaração dos criptoativos segue basicamente os mesmos critérios de outros investimentos e bens, exigindo um pouco de atenção para quem pretende realizar a tarefa por conta própria. A primeira etapa é ter em mãos os documentos com todas as informações necessárias, como informes de rendimentos e demonstrativos fornecidos pelas corretoras de criptos e plataforma de negócios, as chamadas exchanges, além dos custodiantes e das carteiras digitais, também chamadas de wallets. A maioria das exchanges fornece relatórios periódicos e anuais com a posição de cada investidor. No entanto, em alguns casos, os relatórios são confusos e se não houver controle mensal por parte do investidor, essas informações podem se perder. Sendo assim, o ideal é fazer um controle próprio das operações para poder cruzar com aquelas disponibilizadas pelas empresas. A declaração das criptos é meramente informativa, já que, no final, a Receita Federal quer mesmo saber a quantidade de criptoativos que você comprou e quanto pagou por eles. Só paga imposto caso o contribuinte tenha vendido até R$35 mil em criptoativos dentro do mesmo mês. Menos que isso, não tem tributação. E o que importa para fins de declaração do imposto de renda para a pessoa física é o valor que o contribuinte pagou pela cripto e não o seu valor de mercado no final daquele respectivo ano de compra, o que é comum vir em relatórios das exchanges. É bom lembrar que a declaração das criptos deve ser feita em reais, mesmo se for um ativo atrelado a alguma moeda estrangeira, como o dólar ou o euro. Então, o custo de aquisição deve ser informado em reais, nossa moeda local, utilizando a taxa de conversão da data da compra do ativo. Outra observação é que há um valor mínimo a ser declarado, como acontece com outros tipos de investimentos. No caso das criptos, somente valores iguais ou superiores a R$5 mil precisam ser declarados. Agora, um outro ponto importante é que as criptomoedas que não foram vendidas e ainda estão em posse do declarante não são, até esse momento, taxadas pela Receita Federal, né? Se você comprou e ainda está segurando elas, não teve venda, então não teve lucro realizado, não tem o que ser taxado. Só que ainda assim, elas precisam constar na declaração do IR. Agora fiquem de olho na tela para não perderem o passo a passo. Primeiro, acesse a ficha Bens e Direitos. Depois, selecione o grupo 08, Criptoativos, e escolha um dos códigos disponíveis. São eles: código 01 para declarar Bitcoin, código 02 para declarar outros criptoativos ou altcoins, incluindo Ether, Ripple e Litecoin. Código 3 é usado para os stablecoins, como o Tether e USD Coin. Código 10 para declarar NFTs ou itens do jogo Axie Infinity. E código 99, outros criptoativos como Payment Tokens e Utility Tokens. No campo discriminação, você, contribuinte, deve incluir o nome do ativo, a quantidade sob custódia, o valor e a data da aquisição. Também é necessário inserir o nome e o CNPJ da empresa onde os ativos estão custodiados. Se for em uma carteira física, o contribuinte deve declarar o modelo da carteira, como Ledger Nano S ou Trezor T, por exemplo. Lembrando que só é necessário fazer a declaração se o contribuinte tiver mais de R$5 mil em apenas uma das categorias que falei há pouco. Então, se o investidor tiver R$2 mil em Bitcoin, R$2 mil em Ether,
e R$1.000 em USD Coin, por exemplo, a declaração passa a ser opcional, já que nenhum dos valores supera esse limite. Agora, se a pessoa tiver R$5.500 em Bitcoin e 2.000 em Ether, obrigatoriamente precisa declarar os Bitcoins. O outro fica a critério. Vale lembrar que é preciso informar o valor que o investidor pagou pelas criptomoedas ou tokens no momento da compra e não o valor atual de mercado. Então, nos últimos dois campos, situação em 31/12 de 2020 e situação em 31/12 de 2021, é necessário informar os custos de aquisição dos criptoativos que estavam sob custódia de você, investidor, nessas duas datas. Outro ponto importante é que, se o ativo for adquirido por meio de mineração ou staking, que é quando as criptomoedas ficam travadas no blockchain para validar operações, o valor de aquisição informado deve ser zero. E assim como a gente faz com as ações, o recolhimento do imposto deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da transação, por meio da DARF, aquela guia de recolhimento. O código de receita é 4600. O especialista em declaração de investimentos no imposto de renda, o Guilherme Boari, alertou para alguns pontos de atenção que podem vir a se transformar em um problema para o declarante, como o fato de não poder compensar prejuízos ou quando precisa apurar lucro em outra moeda. Neste caso, é preciso considerar custos com a variação cambial ou outros casos, né, Dona? Imagine a pessoa que tem lá seus bitcoins e resolveu trocar por Ethereums. O que fazer? As operações realizadas em bolsa aqui no Brasil seguem um regime específico de apuração, na qual o investidor ele agrupa todas as operações realizadas no mesmo mês e faz aí as compensações entre ganhos e perdas, seguindo as regras específicas desse tipo de investimento. Já no caso de criptomoedas e criptoativos, a Receita não permite a realização de uma apuração mensal. Isso equipara mais ou menos esse tipo de investimento como a compra ou a venda de um imóvel. Então, basicamente, você não pode realizar uma perda e realizar um lucro e compensar os dois e tributar. Não, você somente vai tributar o ganho e a perda você vai desconsiderar nesse seu cálculo para tributação. Tenha em vista também que criptomoedas e criptoativos você não pode realizar preços médios, né? Então essa é uma grande divergência que ocorre e as pessoas acabam não entendendo muito bem. Cada contrato de compra que é feito de um criptoativo deve sempre seguir a sua origem até o final. Então se, por exemplo, um investidor ele realiza 3 compras de Bitcoin e totaliza nessas 3 compras 1 Bitcoin. Quando ele realizar a venda desse 1 Bitcoin, ele sempre deve seguir do mais antigo para o mais novo, ou seja, o comprado primeiro é o primeiro vendido, e seguindo essa regra, ele vai realizar a apuração do primeiro contrato em que ele comprou aquela fração de Bitcoin, depois ele vai realizar a segunda alienação, em que ele também realiza uma nova apuração de imposto, e a terceira apuração, que ele realiza a terceira apuração de imposto, e aqui então uma venda ele teve 3 apurações de resultado. Agora, se o investidor adquirir uma criptomoeda a partir de outra criptomoeda, a Receita Federal entende que essa operação deve ser considerada como permuta, ou seja, ela é tributada. A própria Receita já se pronunciou publicamente a respeito desse tema através da consulta pública 214, de 20 de dezembro de 2021, onde ela deixa bem claro que a permuta ela é tributada, porém, ela não é muito clara em como esse processo deve ser feito. Basicamente, uma permuta ela é uma alienação seguida da aquisição de um outro bem. Porém, nesse primeiro processo de alienação, você somente tem o custo de aquisição daquele seu ativo. Você não tem exatamente o valor de mercado dele para poder apurar efetivamente o ganho de capital e tributar esse ganho de capital. Então, basicamente, o investidor ele vai acabar pegando um valor de cotação que ele acredita ser o correto, ou seja, ele está arbitrando o valor, porque na falta de uma cotação oficial das criptomoedas, ele vai arbitrar o valor e em cima dessa arbitragem ele vai gerar um resultado tributável. Então fica muito complicado, porque o próprio investidor ele gera uma insegurança nessa própria apuração que ele não vai ter certeza se está exatamente correta. E é por essa razão que os investidores têm tido dificuldade ao fazer a apuração de imposto de renda nas suas operações com criptomoedas. Valeu, Guilherme, muito obrigado pela participação muito esclarecedora aqui, eu tenho certeza que todo mundo gostou. E para aqueles que investem em criptoativos através
única e exclusivamente dos fundos de investimento, a modalidade segue o mesmo regime de apuração de uma ação normal, porém não desfrutam das isenções de até R$20 mil, que é comum na negociação de ações. Então, se você tiver ganho de capital, vai na aba Renda Variável, Operações Comuns, entra na ficha de Bens e Direitos e veja lá o código do tipo do fundo. Dito isso, Doni, não tenho mais nada a acrescentar, além do Giro de Notícias. Dos 2.668 bilionários do mundo, apenas 327 são mulheres, sendo que a maioria delas herdou a riqueza. Porém, 101 mulheres, incluindo 11 que compartilham o dinheiro com um cônjuge, fizeram isso sozinhas. Segundo o ranking da Forbes, as mulheres self-made valem um total de 331 bilhões de dólares. E elas ficaram ricas por diversos setores, desde petroquímica e telhados até cassinos e pizza. O presidente do Twitter anunciou por meio da rede social que o presidente da Tesla, Elon Musk, decidiu não se juntar ao conselho de administração da companhia. No Brasil, os BDRs do Twitter, que são os recibos de ações de empresas do exterior listadas no Brasil, subiram 0,99%, enquanto os da Tesla caíram 4,13%. Novo passo para acelerar sua internacionalização, o Nubank recebeu de 4 bancos internacionais uma linha de crédito de 650 milhões de dólares. Os recursos serão destinados para fortalecer as operações do Banco Digital no México e Colômbia, os dois países da América Latina que o Banco Digital, fundado em São Paulo, opera. Os recursos vêm de uma linha de crédito de 3 anos em moeda local, financiada por Morgan Stanley, Citi, Goldman Sachs e HSBC. Bom, eu acho que esse é um tema muito novo, muito interessante. A gente está no momento da declaração do imposto de renda. Muitas pessoas que acompanham o Cafeína têm investimentos em cripto e existem dúvidas no ar, né? Dúvidas por todos os agentes que fazem parte desse momento. Seja você declarando sozinho, seja você conversando com o seu contador, sua contadora. Então, eu acho que é um programa que vai ser relevante. Vai ser relevante para você que ainda vai fazer a sua declaração ou vai discutir com quem é responsável por ela. Fechado? Espero que você tenha gostado. Se gostou mesmo, deixa aí o seu like nesse vídeo e principalmente se inscreve no Invest News. E a gente se encontra no próximo Cafeína. Tchau. Valeu!